quais seriam os recursos que as pessoas poderiam já utilizar para prevenir esse envelhecimento? Bom, eu vou lançar aqui mão de um exemplo de um professor que eu tive, né, durante a minha formação, um geriatra, na minha formação em geriatria, que dizia que é uma casa sobre 3 pilares, basicamente, né? O primeiro é a prevenção médica, o cuidado médico, não digo aquela consulta frequente, mas pelo menos uma vez ao ano, fazer uma visita ao médico, né? Seja ele qual for, o médico da sua confiança. A segunda coisa, os cuidados pessoais. E os cuidados pessoais a gente inclui atividade física, alimentação, né? Os cuidados com a medicação, abuso medicamentoso. E o terceiro pilar seria a atividade intelectual, cerebral, né? Hoje a gente vê esse problema tão falado aí das doenças demenciais, da doença de Alzheimer, e a gente não sabe muito bem como curar. Mas a gente sabe que se tivermos uma atividade intelectual, uma atividade cognitiva frequente, isso nos garante, não nos previne contra a doença, mas garante que a sua competência intelectual e cognitiva vai durar um tempo longo, né? Então, basicamente, seriam esses 3 vieses, esses 3 pilares que nós deveríamos nos concentrar, né? E para isso nós temos aí várias dicas que a gente pode conversar ainda durante o programa. Doutor, quais são as principais doenças que o idoso tem hoje? Roseli, as doenças podem ser chamadas, na velhice, de doenças degenerativas, diferentemente das doenças agudas que acontecem na criança e no adulto jovem. Por que degenerativo? Porque a pessoa não morre de imediato daquela doença. É um adoecimento lento e progressivo. A pessoa também não perde a capacidade de se relacionar com o mundo, mas ela convive com a doença durante um longo tempo. Se for uma convivência pacífica, né? Como por exemplo, uma artrose, osteoartrose, eu vou falar a primeira das doenças, que ligada ao aparelho locomotor, é uma doença degenerativa. A osteoporose, outra doença. Doenças cardiovasculares, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a doença coronariana. O indivíduo que sofreu um acidente vascular cerebral também é uma doença chamada crônica, né? As doenças neurológicas do idoso, doenças de Parkinson, doenças de Alzheimer, né? Os tumores, as neoplasias, que são os cânceres, também são as doenças ligadas à velhice. As doenças metabólicas, como a obesidade, hoje que é um problema grave, né? Hoje a gente tem em torno de 30% da população já com sobrepeso e obesidade, né? O diabetes. Então são doenças, eu citei algumas mais frequentes e prevalentes na geriatria, mas com as quais o geriatra lida, né? Agora, isso não impede que o indivíduo viva bem, apesar de termos essa doença. Evidentemente que a nós, né, futuramente, alguma doença iremos ter, mas a forma de conviver com essa doença, provocando o menor dano possível na sua vida pessoal, sua vida social, familiar, é o que nós pretendemos, né? Buscar qualidade de vida, ainda que seja com uma doença degenerativa. O que o doutor poderia falar para um familiar de um idoso, os cuidados que ele deve ter para melhorar a qualidade de vida dele? Bom, eu acho legal essa expressão qualidade de vida, a gente definir bem o que é isso, porque tornou-se até um chavão, né, a palavra qualidade de vida. A qualidade de vida é uma atitude percebida, é muito subjetivo o conceito de qualidade de vida, né? Se você pegar um indígena lá no meio da Amazônia e perguntar para ele o que é essencial para ele ter uma qualidade de vida, é muito diferente de nós que moramos numa cidade como Poços de Caldas. Então as exigências serão diferentes, o momento cultural é outro. Então é importante a gente ter ideia de que nem sempre aquilo que a gente acha melhor para o idoso, para o velho, é aquilo que ele quer. Então a qualidade de vida tem que ser vista do ponto de vista dele, né? Agora tem uma coisa que eu acho que é ponto pacífico. O que em qualquer cultura, em qualquer situação no mundo, seja no Himalaia ou seja lá em Nova York, é autonomia. Todo mundo quer ter autonomia. Sair da onde está, decidir o que quer, né? E ter independência funcional física. Então eu quero sair da minha casa com meus próprios pés, ir até o banco, decidir o que eu quero fazer naquele local, voltar. Isso é essencial, né? Então, eu acho que é isso que o familiar tem que garantir ao seu parente idoso. É autonomia e independência. Isso é evidente que ele deve, especialmente, investir nos cuidados com saúde e respeito, né? Eu acho que respeito à história daquele indivíduo, às opiniões, aos desejos, né? E propiciar uma qualidade de vida nesse aspecto, para que ele tenha condições de, por si só, determinar o destino da sua própria vida, né? Eu acho que isso é essencial. Teve uma telespectadora que disse o seguinte: gostaria de saber do doutor porque meu pai é muito teimoso. Então existe uma fase, né, que o idoso fica mais teimoso. O que nós podemos falar para ela? Ter paciência, como ela tem que agir, né?
A gente brinca o seguinte, a gente envelhece como viveu, né? Então, para esse telespectador, provavelmente, se ela fizer um retrospectivo, o pai dela deve ter sido sempre teimoso, turrão, né? Então, a gente envelhece como viveu. Aquela pessoa bem-humorada, alegre, ela vai ser sempre bem-humorada, alegre. Agora, é óbvio que tem algumas situações, né? E aí eu já estou pensando do ponto de vista da doença, situações já de um quadro demencial, um quadro de depressão. Muitas vezes a depressão no idoso não vem naquela forma da depressão melancólica, com choro, vem na forma de uma rebeldia, de um retraimento e às vezes até de hostilidade. Então a teima, aquele indivíduo turrão, por trás daquele indivíduo pode estar um quadro de depressão, por exemplo, né? Pode ser um quadro de depressão. Ou simplesmente ser a personalidade que teve assim, um colorido mais intenso, né? Aumenta, a idade exacerba tanto as boas quanto as más qualidades, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Doutor, o que você indicaria quanto à alimentação do idoso? Olha, a alimentação a gente não deve fugir do tradicional, né? Quando eu falo tradicional, não é a comidinha mineira, não. É aquela dieta com a menor quantidade possível de gordura animal, né? Privilegiar as carnes brancas. A gente que mora no interior, a gente come muito pouco peixe, né? O peixe é uma proteína de excelente qualidade, com pouca gordura. Então a proteína da carne branca. Evitar o carboidrato simples, que é o açúcar, né? Para o telespectador entender. Basicamente são as massas e os açúcares, né? Então esse tipo de alimento ele é totalmente dispensável. Se eu passar uma vida inteira sem comer sacarose, com açúcar branco, não vai fazer falta nenhuma, né? Procurar ter uma ingestão adequada de líquido, né, durante o dia, buscar ter refeições em horários regulares, isso é muito importante, uma frequência maior e quantidades menores. Isso é importante até para a prevenção do ganho de peso. Se eu como mais vezes ao dia, na refeição principal eu não vou ter aquela fome, aquele apetite de leão. Então eu vou ter o quê? Um aporte calórico, uma quantidade de calorias suficiente para passar o dia sem exageros. Refeição noturna ser mais moderada, né? Tem aquele velho ditado, né? Comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um miserável, né? Então a refeição última ser a menos copiosa possível, né? Evitar as gorduras saturadas dos industrializados. Então eu estou só repetindo aqui uma coisa que todo mundo já sabe. Acho que a dificuldade é pôr em prática, né? Eu gostaria que o doutor deixasse um recado para os telespectadores dos Segredos da Mulher. Olha, o segredo, né? O recado que eu gostaria de deixar, se é que a gente tem essa autoridade para falar sobre isso da vida das pessoas, é que as pessoas não deixem de prevenir. Eu acho que a prevenção, aquele velho chavão que nunca é demais repetir, que é o melhor remédio. Então, cuidar para que a vida tenha gosto, tenha sabor, não abrir mão dos prazeres, né? Eu estou dizendo dos prazeres realmente que enobrecem o espírito, né? Buscar ter uma vida social mais intensa, ter contatos sociais, isso é importante. Não nos acomodarmos com o sofá, o jornal e a televisão, né? A não ser para assistir Os Segredos de Mulher, né? Mas eu acho que é importante ter uma vida ativa, principalmente uma vida ativa. E começar cedo a prevenção. A prevenção tem que começar, como eu disse anteriormente, bem mais cedo. Porque se a gente deixar para prevenir quando já não tiver o que prevenir, eu acho que aí fica um pouco tarde, né? Então eu acho que basicamente é isso. Queria agradecer a sua presença aqui. Conto com você mais vezes, viu? Um prazer. Eu gostaria de agradecer aos meus telespectadores pela paciência de ter nos ouvido aí.